para a gente começar a trocar uma ideia aqui. Jovenzinho, é o seguinte, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. E, galerinha, oficialmente hoje é a nossa última aula, né? Então, nós temos um tópico ainda para trabalhar, do último capítulo do livro, e aí nós encerramos o conteúdo, tá bom? Então, vou trabalhar esse conteúdo com vocês, a gente vai fazer 2 exercícios juntos, e no finalzinho da aula eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês aí, para quem talvez fique de recuperação, para quem está na dúvida, para a gente deixar tudo já bem acertadinho aí, tá bom? Então, vamos lá, Vamos ao que interessa, jovens. Quem quiser acompanhar o conteúdo comigo aí no livro, galera, é a partir da página 129, quando ele fala ali de momento angular e de momento de inércia, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Aí. Então, momento angular. O que vai ser, jovens, o momento angular? Quando eu falo de momento angular, a gente tem que pensar lá em quantidade de movimento. Quantidade de movimento linear, o que era? Era a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Aqui o momento angular, jovens, é como se fosse uma quantidade de movimento angular. É a massa do corpo e a velocidade angular do corpo que vão estar sendo discutidas aqui. Mas como eu estou falando de angular, é um corpo que está numa trajetória circular, então o raio dessa trajetória circular também é importante. Então nós vamos ter a seguinte situação, ó. Imagine que eu tenho aqui um plano, tá bom? Vou fazer um plano meio na... E em cima desse plano aqui, ó, eu tenho uma trajetória circular. Eu espero. Mais ou menos isso aí, tá bom? E aí, jovens, eu tenho uma bolinha aqui, ó, que percorre essa trajetória circular. Essa bolinha está presa a um fio que passa aqui, ó, pelo centro, e aí esse fio, ó, desce aqui por baixo, passa por baixo do sistema e continua aqui. Então, esse fio está preso à bolinha e passa pelo centro daquele sistema, tá bom? Jovens, agora o seguinte, essa bolinha, ela está girando aqui, ó. Então, ela tem velocidade angular. E essa esferinha tem uma certa massa e está presa por um fio, percorre uma trajetória circular, então tem um raio R essa trajetória. O momento angular dessa esferinha, que está nesse movimento circular, é determinada da seguinte forma. Ele é representado pela letra L maiúsculo. Ele é um vetor. Então, o vetor quantidade de movimento angular é o produto massa da bolinha vezes o raio dessa trajetória que ela percorre ao quadrado, vezes a velocidade angular. Como a velocidade angular também é um vetor, então é o produto com esse vetor. Normalmente nós não trabalhamos com a notação vetorial, nós trabalhamos com o produto na notação escalar. Então o módulo e o módulo, tanto do momento angular quanto da velocidade angular, tá bom? Mas como a gente está pensando aqui no vetor, estou seguindo a mesma notação do livro, representei para vocês aqui com vetor também. Galera,
esse conceito de momento angular não é comum ser trabalhado no ensino médio, porque os vestibulares não costumam cobrar esse conceito. Não costumam cobrar esse conceito, tá bom? Vestibulares como ITA, IME, AFA, eles costumam cobrar esse conceito. Agora, vestibular da UFPR, da PUC, da UP, da UEL, da UEM, o EPG, eles não cobram esse conceito de momento angular, tá bom? Porque ele envolve bastante cálculo de nível superior. Então, acaba não sendo trabalhado no ensino médio, tá bom? Mas a notação básica e o conceito a gente consegue discutir aqui, tá bom? Pense o seguinte, galera. Se eu quero pensar agora nesse corpo que está rotacionando, e eu quero pensar na conservação desse corpo, dessa quantidade de movimento angular. Ele está girando nesse sistema, e aí eu posso fazer o seguinte, enquanto ele gira, eu chego aqui, eu puxo esse fio. Quando eu começo a puxar esse fio, esse raio vai diminuindo, ela começa a girar aqui, ó, numa trajetória mais perto desse centro, certo? Então, o que acontece aqui, eu estou diminuindo esse raio. Se eu diminuo esse raio, galera, e eu estou pensando na conservação, ou seja, o momento angular antes de eu puxar a corda tem que ser igual ao momento angular depois que eu puxo a corda, se o raio diminuiu, a velocidade angular precisa aumentar. Então, você vê que ele começa a girar mais rápido. Quando ele aproxima do eixo, gira mais rápido. Quando ele afasta do eixo, começa a girar mais devagar. Por que que isso acontece, jovens? Porque esse produto, o momento angular, antes e depois da mudança, tem que ser igual. Que mudança? De você puxar esse fio no sistema. Percebam, jovens, que a massa não muda. A massa é a mesma. O que mudou é a distância que essa massa tem em relação ao eixo. E é esse conceito-chave que eu quero trabalhar com vocês, jovenzinhos, quando a gente tem a conservação. Vou até fazer aqui ó, uma chave e vou colocar para vocês. A distância da massa ao eixo de rotação muda. Mas o valor da massa não muda. Então tenham isso em mente. Na semana passada eu deixei indicado alguns vídeos para vocês e tinha o vídeo da bailarina. Não sei se era bailarina, se era aquelas patinadoras, não sei. Era aquela atleta que faz patinação no gelo, com umas danças doidas lá. Tem um momento que ela fica bem em pé, esticadinha, depois ela abaixa, ela abre os braços. Por que acontece isso? Em todos os movimentos, a massa da bailarina não muda, a massa dela é a mesma. Só que quando ela abre o braço, a massa dos braços, por exemplo, se afasta aqui do eixo de rotação, que é o centro do corpo dela. Quando ela se abaixa, ela concentra mais a massa num certo ponto. Então, é a forma como a massa está distribuída que muda, e não a massa total. E vocês devem reparar, quando ela abaixa, quando ela se abre, quando ela se fecha, o valor da velocidade com que ela gira muda. Você não sabe qual é esse valor, mas você percebe que em alguns instantes ela gira mais rápido, em outros instantes ela gira mais devagar. Por que isso acontece? Porque muda, jovenzinhos, a distribuição dessa massa em torno do eixo de rotação. Olhem aí no livro de vocês, na página 130, galera. Página 130. Na página 130, você vai ver bem no final da página, tem um objeto que tem uma mãozinha que vai girar ele, e tem duas massas bem próximas ao eixo, numa figura, e depois tem as mesmas massas mais afastadas do eixo. A massa total do sistema não muda. Se você colocar aquele objeto com as massas perto do eixo ou longe do eixo numa balança, o valor da massa é o mesmo. Mas a forma como essa massa está distribuída muda.
E quando você muda a distribuição de massa, você muda essa relação velocidade, raio da trajetória e, consequentemente, você tem uma mudança nessa velocidade angular. Quando você aumenta o raio, a distância do corpo ao eixo, você diminui a velocidade. Quando você diminui a distância do corpo ao eixo, você aumenta a velocidade. Beleza? Então, elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então, essa noção fundamental, jovens, é esse o conceito principal que vocês precisam ter em mente quando a gente fala do momento angular e da conservação do momento angular. Beleza? Existe ainda, jovens, o conceito de momento de inércia. Vamos pensar no termo inércia. O que é inércia? Lá pela lei de Newton, inércia estava associada à tendência do corpo a manter o seu estado de repouso ou de movimento. Então, o momento de inércia é como se fosse o quão difícil é mudar o estado de movimento ou estado de repouso de um corpo. E aí depende, jovens, da massa do corpo, como que a massa está distribuída, aonde que você vai ter a mudança, se é uma mudança de rotação, se é uma mudança de translação. E jovens, determinar esse momento de inércia é bastante difícil, porque muda de corpo para corpo. Mudou a massa, mudou o momento de inércia. Mudou o formato do corpo, mudou o momento de inércia. Então, eu tenho que calcular o momento de inércia corpo por corpo. E o cálculo que a gente usa para fazer isso é o cálculo diferencial e integral, que é um cálculo de nível superior. A gente não aprende esse cálculo aqui no ensino médio. Então, a gente não vai ter como calcular isso agora, mas existe aí na página 134 do livro de vocês, jovenzinhos, aí. Na página 134 do livro de vocês, tem uma tabela, um quadro, que vai mostrar qual é a equação do momento de inércia para alguns corpos mais comuns de aparecerem para nós na física. Então, tem um cilindro, por exemplo, vamos fazer de conta que esse cilindro aqui é o lápis, beleza? E aí, quando você gira o cilindro com o eixo de rotação aqui no meio dele, você tem um momento de inércia. Quando você gira o cilindro, segurando agora o eixo de rotação na extremidade, o momento de inércia é diferente. Então, para cada ponto de eixo de rotação, você também vai ter uma equação diferente. Então, ele colocou aqui as principais condições, jovens. Mas existe uma infinidade de possibilidades. Aqui ele colocou só as mais comuns. Então, caso você continue depois aí estudando, vendo alguma videoaula sobre esse assunto, se você precisar de mais algumas condições que não tem aqui, você pode pesquisar na internet, tabela de momento de inércia. E aparecem outras tabelas com outras possibilidades de rotação para corpos diferentes e assim por diante, tá? Mas as mais comuns, as mais tradicionais estão aqui, são essas 7 que estão representadas aqui nesse quadro. Beleza? Joia, jovenzinhos, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo, senhor. De boas? Então vamos brincar com exercícios, galera. Vamos lá? Página 135. Nós vamos fazer os exercícios 2 e 3 dessa página aí. Vamos lá. Eu vou pegar uma nova lousa, então se vocês quiserem dar um print na tela. 2 segundinhos para isso. Então, página 135, exercício 2, jovens, diz o seguinte, ó. Uma esfera de massa 3 kg, movendo-se com velocidade constante de 2 metros por segundo, colide frontal e elasticamente com outra esfera
de massa 1 kg, inicialmente em repouso. Determine as velocidades das esferas imediatamente após o choque. Então, vamos anotar as informações que nós temos aqui, ó. A massa da esfera 1 é 3 kg e a velocidade da esfera 1 antes da colisão é 2 metros por segundo. A massa da esfera 2 é 1 kg e a velocidade da esfera 2 antes da colisão é 0, né? O exercício disse para nós que ela estava em repouso. Aí elas colidem. E o exercício pede para nós as velocidades depois do choque. Então, a velocidade 1 depois e a velocidade 2 depois. Beleza? Galera, ele disse aqui que foi uma colisão frontal e elástica. Então, conserva quantidade de movimento e conserva também a energia. A energia e a quantidade de movimento se conserva. Eu vou pensar primeiro aqui na quantidade de movimento. Então, eu posso escrever o seguinte, que a quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque, certo? Antes do choque, eu tenho 2 corpos, e depois do choque também. Então, eu tenho a quantidade de movimento do 1 antes, mais a quantidade de movimento do 2 antes. Depois do choque, eu tenho a quantidade de movimento do 1 depois, mais a quantidade de movimento do 2 depois. E quantidade de movimento, jovens, é massa vezes velocidade. Então, aqui vai ser... mas já vamos fazer uma condição aqui importante, ó. O corpo 2 está parado antes da colisão, né? A velocidade é 0. Então, a quantidade de movimento do 2 antes da colisão é 0. Já vamos zerar ali, ó, que é um termo a menos para a gente ter que escrever. Então, vai ficar quantidade de movimento do 1 antes é a massa 1 vezes a velocidade 1 antes da colisão. A quantidade de movimento do 1 depois, massa 1, velocidade do 1 depois da colisão, e a quantidade de movimento do 2 depois é a massa 2 vezes a velocidade 2 depois da colisão. Agora é só substituir as informações que nós temos, ó. Massa 1, 3 kg, velocidade 1 antes é 2. Massa 1, 3 kg, velocidade 1 depois da colisão eu não sei. Massa 2 é 1 kg, velocidade 2 depois da colisão também não sei. Então, ó, 3 vezes 2, 6, igual a 3 vezes a velocidade 1 depois, mais a velocidade 2 depois. Aí, jovens, percebam o seguinte, que o que o exercício me pediu aqui eu tenho nessa equação. Só que eu tenho 2 incógnitas e uma equação. Então, não consigo resolver esse problema. Preciso de mais uma equação, que daí eu faço por um sistema de equações, né? 2 equações e 2 incógnitas. Jovens, eu poderia fazer por energia, tá bom? A conservação da energia. Só que a energia vai ter a velocidade ao quadrado. Então, matematicamente, vai me dar um trabalho muito maior para resolver. Então, eu vou fazer pelo coeficiente de restituição. Eu sei que o coeficiente de restituição é a velocidade 2 depois, menos a velocidade 1 depois do choque, dividido pela velocidade 1 antes do choque, menos a velocidade 2 antes do choque. Essa informação, jovens, está na página 124 do livro de vocês, beleza? Então, quem quiser olhar lá depois, página 124. Galera, o exercício disse para nós que foi um choque elástico. Então, qual que é o valor do coeficiente de restituição para esse choque? É 1. Quando a colisão é totalmente inelástica, o coeficiente de restituição é 0. Quando você tem uma colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição fica entre 0 e 1. E quando você tem uma colisão totalmente elástica, o coeficiente de restituição vale 1. Tá bom? Então, nós vamos ter
Velocidade do corpo 2 depois. Não sei. Menos a velocidade do corpo 1 depois, que eu também não sei. Eu fiquei procurando. Cadê a velocidade? Velocidade do 1 antes é 2 metros por segundo. Menos a do 2 antes, que é 0. 2 menos 0, 2. Que está desse lado. Dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, fica 2 igual a velocidade 2 depois, menos a velocidade 1 depois. E, jovenzinhos, esse velocidade 1 depois que está aqui subtraindo, eu vou passar para o outro lado da igualdade somando. Então, fica a velocidade 2 depois é igual a 2 mais a velocidade 1 depois. Chegamos nessa equaçãozinha simpática aí. Então, aqui eu fiz, ó, por conservação da quantidade de movimento. Aqui eu fiz pelo coeficiente de restituição. Dá um cálculo bem mais simples do que se você fizer por energia cinética, a conservação da energia. Tá bom? Legal, agora deu boa, jovens. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que eu vou fazer? Vou pegar essa velocidade 2 depois da segunda equação e vou substituir aqui, ó, na primeira. Vou chamar essa equaçãozinha aqui de 1. Vamos na sequência que eu achei. E essa aqui eu vou chamar de 2. Então, nós vamos substituir 2 em 1. Beleza? Substituindo a equação 2 na equação 1. Vai ficar assim, ó. 6 igual a 3 vezes a velocidade 1 depois, mais V2D. E V2D é 2 mais V1D. Legal? Vamos organizar aqui, ó. O 2 que está somando, eu passo subtraindo. 6 menos 2. 3 mais 1 vai dar 4. 4 vezes a velocidade 1 depois. 6 menos 2 é 4. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, no final do dia, a velocidade 1 depois da colisão é de 1 metro por segundo. Então, resolvemos metade do que o exercício pedia, 50%. Velocidade 1 depois. Falta a velocidade 2. Mas agora é só pegar essa informação aqui, ó, de 1 metro por segundo e substituir na equação 2. Então, nós vamos ter assim, ó, velocidade 2 depois é 2 mais V1D. Velocidade 2 depois, então é 2 mais 1. Portanto, a velocidade 2 depois da colisão é 3. 3 metros por segundo. Beleza? Da hora o exercício, né? Bem elegante, bem bonito. Mas um pouquinho longo, né? Um pouquinho longo. Tinha que usar quantidade de movimento e daí escolher, né? Coeficiente de restituição ou conservação da energia. Geralmente, jovens, quando é colisão elástica, você vai ter um cálculo mais longo, tá bom? Você vai ter um cálculo que vai depender de duas relações, que é a quantidade de movimento e mais uma, que pode ser a energia ou o coeficiente de restituição. Beleza? Jovenzinhos, agora é com vocês. Questionem e perguntem do exercício 2. Vai lá. Vai lá. Quem está terminando de anotar, se quiser dar um print na tela, aproveita, porque eu vou pegar uma nova lousa, jovens. E foi. Então vamos para o 3. O 3 diz o seguinte, ó. Um corpo de massa M1, 5 kg, colide com outro corpo
M2 de massa desconhecida. Após a colisão, os corpos caminham no mesmo sentido e suas velocidades antes e depois do choque estão no gráfico a seguir. Determine letra A massa M2 e B, se o choque foi elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. Galera, quem eu sei que sempre se conserva é a quantidade de movimento, certo? Então, eu vou partir para a quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, já que eu não sei que tipo de colisão foi. Então, a quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Antes do choque, nós temos os dois corpos, 1 e 2. Então, tem a quantidade de movimento do 1 antes, mais a quantidade de movimento do 2 antes. Depois do choque, nós também temos os dois corpos. Então, tem a quantidade de movimento do 1 depois, mais a quantidade de movimento do 2 depois. Quantidade de movimento, a gente já sabe que é massa vezes velocidade. Então, ó, massa 1 vezes a velocidade 1 antes. Massa 2 vezes a velocidade 2 antes. Massa 1 vezes a velocidade 1 depois. Massa 2 vezes a velocidade 2 depois. Beleza? Agora vamos substituir aqui, jovenzinhos, as informações que nós temos. Ó. A massa 1 é 5 quilogramas. E a velocidade 1, jovens, é aquela linha azul antes da colisão. Então, é o primeiro valor que ela tem constante ali, que é 20. Massa 2, eu preciso descobrir. E a velocidade 2 é aquela vermelhinha, constante inicialmente ali, antes da mudança do valor. 10 metros por segundo. Massa 1, 5 quilogramas. A velocidade 1 depois da colisão é aquela linha azul que se manteve constante depois daquela queda, que manteve-se constante em 8. A massa 2 a gente desconhece. E a velocidade 2 depois é aquele valor constante depois da colisão, que é 15. Então, ó, esses valores de massa eu tirei todos do gráfico, tá bom? O valor inicial constante antes da colisão, o valor final constante é depois da colisão. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 20 é 100, mais 10 M2. 5 vezes 8 é 40, mais 15 M2. Então, ó, o 40 que está somando, eu passo subtraindo. O 10 que está somando, eu também passo subtraindo, 10 M2. E aí, no final do dia, fica 60 igual a 5 M2. Pega esse 5 que está multiplicando e passa dividindo, que vai dar 12, jovens. Então, a massa 2, ela é de 12 quilogramas. Legal? Então, o que ele pediu na letra A está aí. A massa M2. Agora, o que ele pede na letra B, galera, é se o choque foi elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. E a gente vai fazer pelo coeficiente de restituição. Então, ó, velocidade 2 depois, menos a velocidade 1 depois, dividido pela velocidade 1 antes, menos a velocidade 2 antes. Então, a velocidade 2 depois é 15, menos a velocidade 1 depois, que é 8. Eu estou tirando da equação aqui, porque para mim está mais fácil que pegar no livro. Velocidade 1 antes é 20, menos a velocidade 2 antes, que é 10. 15 menos 8 é 7, 20 menos 10 é 10.
Então, vai dar 0,7, jovens, esse coeficiente de restituição. Então, 0,7 é maior que 0, menor que 1. Então, uma colisão parcialmente elástica. Jovens, se vocês olharem o enunciado da letra B, ele dá a opção assim, ó, elástico, inelástico ou perfeitamente inelástico. É uma nomenclatura possível, mas a mais tradicional não é chamar o choque de inelástico quando fica com o coeficiente entre 0 e 1. É válido, pode chamar, mas o mais tradicional é o parcialmente elástico, tá bom? Porque como os corpos ficam separados depois da colisão, é mais semelhante ao que acontece na elástica, só que não conserva a energia. Por isso, parcialmente elástico, tá bom? Vou deixar aqui com a nomenclatura mais usual aí desses conceitos. Beleza? Jovenzinhos, questionem e perguntem do exercício 3. Vai lá. Vou dar aí 3 segundos para quem está acabando de anotar, porque daí eu vou interromper o compartilhamento de tela, jovens. E foi. Dê um print aí, qualquer coisa, tá bom? Jovenzinhos, seguinte. Oficialmente, essa é a nossa última aula, certo? Nós fechamos o conteúdo aí do livro. Então, quero deixar combinado com vocês aqui, ó. Eu não sei ainda quem ficou de recuperação, quem não ficou de recuperação, porque a prova de física encerrou hoje, então ainda vou olhar depois as notas e fazer o fechamento, tá bom? Mas, para quem já passou direto, está dispensado, nós já fechamos o conteúdo, mas quem ficou de recuperação, jovens, semana que vem a gente tem aula aí para a prova de recuperação, tá bom? A gente vai revisar alguns conceitos aí para a prova de recuperação. E quem quiser assistir a aula, né, tá convidado, não tem problema. Fala, não gosto tanto de física, quero assistir mais uma aula. Tá convidado, jovenzinho, não tem problema, beleza? Mas a princípio a gente acabou o conteúdo, a gente vai trabalhar com revisão, tá bom? E jovens, eu queria encerrar a aula falando um negocinho para vocês aí. A professora Karina, de inglês, acho que vocês tiveram aula com ela no passado, ela postou ontem para as turmas dos nonos anos, que ontem era um dia que lá na América do Norte se comemorava ou se tirava esse dia para agradecer pelo ano. Eu falei, caramba, né? O que a gente vai agradecer de 2020? Mas, jovens, nós temos muitas coisas para agradecer em 2020. Foi um ano difícil, foi um ano cheio de treta, mas nós temos sim coisas para agradecer. Nós temos uma casa, nós temos comida sobre a mesa, cada um tem uma realidade diferente, mas eu não perdi nenhum familiar, graças a Deus, por Covid. Meus amigos estão todos vivos. Não sei se vocês todos podem dizer isso, espero muito que sim, mas a gente sabe que muitas pessoas, jovens, perderam entes queridos. Nós estamos vendo aí que os hospitais estão cheios, então nós estamos sim ainda numa situação crítica, mas nós ainda estamos vivos, jovens, estamos com saúde, então é sim um motivo de agradecimento. E eu sou eternamente grato também, jovenzinhos, por vocês, beleza? Por tê-los como meus alunos. Queria ter podido estar mais próximo de vocês ao longo do ano, mas a forma remota acabou nos mantendo um pouco mais distante. Eu sei o quanto foi difícil para vocês também estudar de forma remota, não ter o professor ali do lado para tirar uma dúvida quando você precisa. Eu sei também o quanto foi difícil, então parabéns, jovenzinhos, pela dedicação que vocês tiveram e pelos resultados que vocês alcançaram. Mas também sejam gratos pelas coisas que vocês têm e por terem conseguido chegar até aqui. Beleza? Jovenzinhos, eu me despeço de vocês então aqui. Espero que nos reencontremos ano que vem de forma presencial, beleza? Que tudo isso passe, que logo tenhamos uma vacina, que tudo volte ao antigo normal, não ao novo normal, mas ao antigo normal, e que a gente possa se encontrar logo aí, tá bom? Me despeço aqui de vocês, jovenzinhos, desejo um excelente final de ano a todos,
Continuem se cuidando, jovenzinhos, tomem bastante cuidado, tá bom? E jovens, me dê um tchau bem bonito. Nós temos mais uma. Tchau, professor. Opa. Falou. Obrigada. Professor, belas palavras. Falou, falou. Falou, jovens. Tchau. A gente tem mais uma aula hoje, que não vai ser aqui no Zoom. Eu vou deixar indicado um vídeo de revisão para vocês, tá bom? Mas temos mais uma aula ainda. Falou, jovens. Aquele abraço.